Então, boa noite, pessoal. Estamos começando, então, continuação da nossa leitura do livro Aceleração, a Transformação das Estruturas Temporais na Modernidade. Essa já é a nossa sétima reunião, né? Sétimo encontro. No, no encontro passado, a gente falou sobre esses estudos, né? O Hartmut Rosa se colocando aí entre um dos estudiosos, né, na área de sociologia do tempo, vamos assim dizer. Ele põe aí um pequeno histórico das produções nessa área e ele se coloca meio que o sociólogo ou crítico social que realmente está realizando um trabalho mais profundo e sistemático sobre o problema do tempo na sociedade tardo-moderna. Ele fala que há algumas categorias, né? E aí eu estava pensando naquilo que você estava falando na semana passada, Alberto, sobre a questão das categorias, e eu fiquei um pouco incomodado, né, com essa forma de separar. Eu fui no dicionário do Ferrate Mora, que ele fala sobre as categorias, e ele começa lá em Aristóteles a questão das categorias propostas por ele, né, pelo filósofo da Macedônia, colocando as categorias e separando as formas, né, de como as categorias, esse termo foi se colocando na filosofia, primeiramente como uma questão da lógica aristotélica, né, passando aí pelas ideias de substância, né, uma substituição em alguns momentos sobre do termo ousia, né, e ele vai comentando, e eu achei uma interessante um dessas explicações. Essas categorias, elas também podem ser é, equivalentes às partes referidas a algum conteúdo, a alguma substância, e colocando essas categorias como uma forma de separação de qualidades e até de tempo. Aí eu achei interessante aqui que ele propõe, então, várias formas de uso do termo categorias, né, que passa desde a questão de Aristóteles, passando por Kant, por Fichte, né? Por exemplo, em Kant vai ter a ideia de entre coisas em si, fenômenos, né? E várias formas. Passa também por Hegel, se eu não estou enganado, né? Entre as formas do ser e as formas do pensar, né? Ambas as formas ou categorias são momentos do absoluto, e ele vai então mostrando que o termo categorias ou sistema de categorias, elas vão passando pela história da filosofia, tendo vários usos, né? É, Tem um aqui em particular que eu achei interessante, que é do Paul Natorp, né? Ele usa o termo categorias básicas como Grundkategorie, categorias da modalidade, que aí entra a questão de repouso, movimento, possibilidade, contradição, necessidade, criação, categorias da relação, quantidade, qualidade, figuração, concentração, autoconservação, categorias da individuação, propriedade, quantificação, continuidade, espaço, tempo, e que para ele essas categorias são funções produtivas da constituição do ser, né? Então há várias formas.
Eu acho que aí as categorias que o Rosa utiliza seria mais ou menos como uma forma, né, um termo para expor as formas de um certo tipo de evento, né, nessa questão do tempo. Né? Mas isso aí é mais eu venho trazendo justamente para compartilhar com vocês, né, essa inquietação que começou na reunião passada, mas que não traz assim grandes contribuições. É apenas uma questão mesmo de curiosidade que eu fiquei quando o Rosa utiliza esse termo. Se alguém quiser falar alguma coisa. Eu acho que é importante essa questão de perceber em que limites desse sentido de categorização que o Rosa pode estar comprometido, Uhum, né, persecutório, porque me parece dialogar com uma questão que é sempre presente em filosofia, aí você usou o termo evento, né? uhum, E a questão do evento ela é muito interessante do ponto de vista de que, assim, dentro de um sentido mais desconstrutivo de uma filosofia ou de filosofias que se propõem, digamos assim, uhum, a talvez promover uma espécie de oposição a concepções mais gerais e uma concepção, digamos assim, ontológica, porque a minha questão, assim, basicamente, quando você estava falando, eu estava pensando que a questão das categorias, dependendo da utilização, né, da corrente filosófica do pensador, né, ela vai se apregoar dentro de uma corrente, seja ontológica ou dentro de uma certa oposição ontológica que vê a ontologia como uma parte de um sentido de totalidade, como é o caso da filosofia hegeliana. Né? A ontologia para Hegel definitivamente não é algo mais importante. Né? Mas há concepções categoriais que implicam-se dentro de aspectos positivadores de um certo tipo de ontologia e outras, na verdade, que se pautam majoritariamente por negar o processo ontológico, não no sentido hegeliano, né, que o ontológico é apenas um ponto, né, de atravessamento, né, é um ponto inevitável de se perpassar, mas não é o mais fundamental. Mas de que a ontologia é uma espécie de aprisionamento, então a ontologia, de certa forma, produz um certo sentido de negatividade que a gente precisa desenvolver essa negatividade como a própria negação da negação. Isso, de certa forma, é um pouco hegeliano, né? Mas, assim, é de negar a demarcação negativa desse processo ontológico. E aí eu fico pensando, né? Como é que o Rosa pode trabalhar essas dimensionalidades do ponto de vista de que também a própria noção de evento ela já é uma espécie de indicação, né? Ela já pode produzir uma espécie de indicação daquilo que pode se tornar previsível do ponto de vista temporal, inclusive, né? A zona do evento, por mais que ela se apresente no sentido de dizer assim, o evento é algo que eu não consigo mensurar, mas há um certo sentido mais fraco de mensuração, né? Eu uhum, compreendo o evento no sentido de uma cogitação do evento, digamos assim, né? uhum. Mas enfim, é só um devaneio. É uma boa. Isso que você coloca aí, interessante também. Acho que são essas preocupações, né, que leva a gente a tentar decifrar, né, as coisas que o Hashimoto Rosa propõe e como é pensado essas categorias e como é que ele vai colocar realmente essas questões da negatividade. Eu estava lembrando agora do livro do professor que tá me orientando, e aí depois eu passo para vocês, que chama Negatividade e Ruptura, Configurações da Crítica de Robert Kurtz. Ele fala um pouco sobre essa questão aí, e tem uma forte influência aí nessa problemática. Bom, mas voltando aqui ao texto, se alguém quer falar mais alguma coisa.
Não, só dar um aviso aqui, né? Que amanhã finalmente a gente vai fazer a live sobre Hegel e reconhecimento, e de amanhã não passa. Pra quem quiser assistir, porque vai Perfeito. tocar nessa questão também. Beleza, que ótimo. Maravilha. Bom, começando, então, na página 3, como resultado, pode-se agrupar as pesquisas existentes em ciências sociais sobre o tema tempo preponderantemente em 3 categorias. Na primeira delas, encontra-se um número incrivelmente grande de trabalhos que, em forma de visão geral, tentam sintetizar as reflexões até então existentes sobre sociologia do tempo e sistematizá-las. A partir dos mais variados pontos de vista, esses trabalhos, em geral, culminam na tese de que o material investigado atesta suficientemente bem o quão importantes e diversas são as estruturas de tempo no mundo social, motivo pelo qual seria urgente dedicar-lhes mais atenção. A segunda categoria agrupa um número crescente de estudos detalhados sobre os tempos e estruturas temporais nas disciplinas e subdisciplinas das ciências sociais. Na imensa maioria dos casos, pode-se observar que as análises de baixo nível teórico concentram-se imediatamente nos fenômenos estudados, utilizando métodos ecléticos e quase sempre tratando o tempo como uma grandeza evidente. Por fim, a terceira categoria, ao contrário, compreende uma série de análises do tempo orientadas para a teoria que se esforçam pela clarificação sistemática de um conceito de tempo sociocientífico ou sociofilosófico, atingindo com isso um nível alto de abstração teórica imanente que a análise do fenômeno empiricamente relevantes não apenas sai de foco, como também corre o risco de se tornar irrealizável. Sem mencionar o fato de que essas tentativas de conceitualização guiadas pela teoria e até o momento operam de forma extremamente solipsista, né, num âmbito muito do sujeito da subjetividade, sem inaugurar qualquer perspectiva de um conceito sociocientífico unificado de tempo, como observa Barbara Adam. Início da citação. Nenhum dos autores possui um foco comum. Todos levantam diferentes questões. Não há dois teóricos que tenham o mesmo ponto de vista sobre o que significa tornar o tempo central para a teoria social. Não há placas de orientação nesse labirinto de caos conceitual. Fim da citação. Apesar de promessas de Giddens e Luhmann de transformar tempo em um conceito imprescindível em suas teorias, uma ligação sistemática da sociologia do tempo a uma formação teórica sociológica empiricamente substancial permanece ainda em desiderato de pesquisa não alcançado. A sugestão dada por Adam e outros de, a partir desse embaraço, lançar-se mão de princípios filosóficos sobre o tempo como base unitária revela-se despropositada a um olhar mais apurado. Os conceitos filosóficos de tempo, como postulados por Agostinho de Hipona, Immanuel Kant, Henry Bergson, John McTaggart e Martin Heidegger ou G.H. Mead, e discutidos por seus sucessores, não são menos heterogêneos, incomensuráveis e incompatíveis. Esses autores divergem nas questões mais elementares, como sobre a facticidade do tempo, ou, em seguida, se tempo seria uma categoria da natureza, da concepção ou do entendimento, ou um construto social. E aí, uma nota. Vê discussão sobre a influente tese da irrealidade do tempo de McTaggart para o panorama geral, Verzimel, Zandboff e ainda Brouwer-Myers. Por conseguinte, abordagens filosóficas sobre o tempo tendem, assim como pesquisas teóricas da sociologia do tempo, ao menos no efeito que provocam em conjunto, a apresentar o tempo como enigma impenetrável, enquanto as análises empíricas abordam o tempo de forma também insatisfatória. Em geral, simplesmente como auto-evidente. O problema constatado por Simonetta Taboni
de que as análises do tempo frequentemente caem ou na armadilha da evidência ou do enigma da constituição de seu objeto. Parece, a princípio, ser intransponível. Portanto, não surpreende que a citação mais utilizada no debate sobre a natureza do tempo ainda seja aquela marcante frase das Confissões de Agostinho, na qual o mesmo constata seu oscilar entre esses dois polos. O que é o tempo? Se não me perguntam, eu sei, mas caso tente respondê-lo, não sei mais. Fim da citação. As consequências dessa frágil constituição da sociologia do tempo são graves, não apenas em função das dificuldades de se estabelecer essa subdisciplina no cânone das disciplinas sociológicas, mas, antes de tudo, diante da formulação das teorias sociais atuantes, das análises da modernidade e dos diagnósticos do tempo. Estes, devido à baixa propagação dos conhecimentos cronossociológicos atuais e sua reduzida capacidade de se ligar a projetos teóricos sociológicos e sociofilosóficos sistemáticos, veem-se obrigados a continuar negligenciando a perspectiva temporal, de forma que a afirmação de Bourdieu de que a praxis da teoria social seria, apesar de todos os protestos e afirmações metafóricas que dizem o oposto, tão atemporalizadas que excluiria até mesmo a ideia de que é excluído por ela, parece ainda hoje válida. Em contraste com esse pano de fundo, o presente trabalho não se compreende como uma contribuição à sociologia do tempo, propriamente, uma vez que não procura responder o que é o tempo, nem como se penetra e age nas práticas e estruturas sociais. Ele pretende, antes, contribuir para uma compreensão sociológica adequada dos desenvolvimentos sociais e pontos problemáticos atuais, tanto no contexto do processo de modernização, quanto no debate sobre a ruptura, nesse processo, entre uma teoria da modernidade clássica e uma teoria da modernidade tardia, de uma pós ou uma segunda modernidade, destacando suas consequências políticas e éticas de forma sistemática. Para tanto, como fio condutor, tem-se a hipótese de que a modernização não é apenas um processo multifacetado no tempo, mas também, primeiramente e sobretudo, uma transformação estrutural e cultural extremamente importante das próprias estruturas e horizontes temporais, e de que o conceito de aceleração social é o mais apropriado para abranger as direções dessa transformação. Segundo essa tese, sem uma consideração categorial e central por essa dimensão temporal, as mudanças atuais nas práticas e instituições sociais, assim como as relações do indivíduo consigo mesmo, nas sociedades ocidentais não podem ser teoricamente apreendidas. Não se trata, portanto, nem do estabelecimento de mais uma sociologia com hífen, nem da justificação de uma sociologia existente, mas sim de uma reconceitualização da teoria social atual. Ousado, né, gente? Ousado a proposta. Eu queria comentar rapidinho, porque tem um trecho Comente. que eu levantei a mão. Mas não dá para ver, não. Enfim, eu levantei a mão no momento que ele me parece que ele diz assim, não, ok, há várias impossibilidades que trazem uma mensuração substancial sobre a questão do tempo, né? Mas ele faz um recuo, eu não acho que ele está sendo tão ousado, ele faz um avanço para permanecer kantiano, pelo menos é o que me parece, né? Ele diz assim, não, o que vamos examinar são as condições de possibilidade pelas quais, né, esse contexto produz um certo sentido de temporalidade, e vamos nos limitar a fazer isso. Eu entendi errado, ou é exatamente isso que ele está querendo fazer? Porque Não, isso me parece uma espécie de reafirmação assim, do neocantismo, habermasiano, que me parece, pelo menos nesse ponto, quando ele fala isso, me parece que ele vai lógico que não é uma simplificação do que ele está propondo, né? Mas assim, que ele demarca, né, que ele vai fazer um exame dessa condição de possibilidade circunscrita nisso que ele está interpretando como contemporaneidade, né? Enfim.
Sim, porque ele vai falar aqui, ó, repetindo. Para tanto, como fio condutor, tem-se a hipótese, né, de que a modernização não é apenas um processo multifacetado no tempo, mas também, primeiramente e sobretudo, uma transformação estrutural e cultural extremamente importante das próprias estruturas e horizontes temporais, a de que o conceito de aceleração social é o mais apropriado para abranger as direções dessa transformação. Então, o que ele está basicamente falando? Que ele não está necessariamente dizendo o que é o tempo, ou tentando reformular as teorias sobre o tempo, mas principalmente responder a essa questão, né, desse processo dentro dessas transformações sociais, né? Ele está dizendo que por baixo dessas transformações sociais do período, vamos lá, medieval para o período moderno, industrialização, está no problema central a questão da aceleração social, né? E aí Exato. que é o mais apropriado, né? Que ele está dizendo que é o mais apropriado. Ele não está dizendo nem que é o único, mas o mais apropriado a compreender como essas transformações sociais se dão a partir dessa relação temporal, né? Exato, isso me parece kantiano nesse sentido, né? No Se sentido parece de, kantiano. no sentido, eu vou tentar explicar o meu raciocínio. Aham. No sentido de que, por exemplo, eu vou pegar uma referência aqui que parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas assim, é a crítica que o Nietzsche faz ao Kant, mas eu não estou colocando exatamente como uma crítica, estou colocando como um exemplo, tá? Aham. Que cria-se uma linguagem comum a partir do gênio da espécie, né? Que surge uma cognição em comum, né? Dentro de uma certa comunidade, a partir de um aspecto de sobrevivência. Né? É isso que o Nietzsche fala lá em Do Gênio da Espécie, se referindo ao Kant. Então, entendo que é interessante essa reflexão que Agostinho faz sobre a temporalidade, mas no final das contas essa temporalidade ela está circunscrita a uma entidade referencial que apreende a totalidade do tempo, né? E justamente por isso há essa impossibilidade de indicação subjetiva ou objetiva dentro da nossa compreensão limitada. Isso é o que Agostinho vai falar nessa reflexão, né? Mas assim, Aham. pegando essas incongruências, né, que de certa forma engendram-se dentro de uma certa plataforma de temporalidade, ele me parece estar dizendo o seguinte, né? Há uma condição de engendração comum da temporalidade que, dentro desse contexto que eu estou examinando, assume outras características. Mas eu não tenho a pretensão de tratar das possibilidades ou impossibilidades de todas essas noções de temporalidade, mas só de examinar essa condição de possibilidade que eu estou explicitando aqui. Ficou Uhum. mais claro agora Uhum. o que eu quis Sim, sim, dizer? Então me sim. parece ser isso, kantiano nesse sentido, saca? Entendi. É bem possível mesmo. É uma boa forma de entender. Vou até anotar aqui. Valeu. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo, é que me chamou a atenção. Joia. Uma fala dele bem específica. Eu acho que até depois eu vou fazer um recorte e postar, porque fica como indicação de marcação para quem quiser entender certas partes do texto, que me parece uma declaração que ele faz nesse sentido, né? Enfim. Uhum. Sim, sim. Uma vantagem decisiva na abordagem da análise temporal para com questões da teoria social é que estruturas e horizontes de tempo representam um, senão o ponto de conexão entre a perspectiva de atores e sistemas. Mudanças sociais, como é sabido, podem ser analisadas, por um lado, macrosociologicamente, como transformações de estruturas sociais objetivas ou sistêmicas, e, por outro, microsociologicamente, da perspectiva de uma ciência social centrada no sujeito, como transformação de lógicas de ação e das relações para consigo. Então, ele está colocando aqui entre duas formas, né? Uma forma mais subjetiva, né? Como ele estava lá, solipsista, é, e há uma forma também mais, vamos dizer assim, empírica, né? É por isso que até nas passagens anteriores ele estava fazendo essas críticas
aos estudos anteriores sobre esse problema do tempo nas ciências sociais, né? Que alguns prezavam muito pela subjetividade, né? Pela essa busca incessante da experiência do tempo no sujeito, enquanto que outros tentavam fazer uma espécie de estudo empírico sobre o tempo, né? Uma forma aí, vamos dizer assim, mais objetiva e mais científica, porém pobre, né, empobrecida pelo aspecto teórico. E aqui ele está justamente colocando essas duas formas de se estudar, se eu não estou enganado, né, essas mudanças sociais sendo analisadas por essas duas perspectivas. Mas continuando. Apesar de intensa tentativa da teoria social em quase todas as suas variantes, desde Talcott Parsons, de superar essa cisão estrutura-agente, a pergunta sobre através de quais mecanismos são mediadas e assimiladas as lógicas e exigências sistêmicas estruturais para afetar a orientação dos atores sociais permanece um dos problemas mais enigmáticos e menos compreendidos do mundo social. Quer dizer, que há ainda pouco, né, decifrado, né, pouca coisa decifrada, pouca coisa elucidada sobre essas mediações, né, esses entrecruzamentos conceituais e de perspectivas de estudo. Continuando. Assim, é indubitável que processos socioestruturais de modernização não podem permanecer sem um correlativo na construção subjetiva de autorrelações e que, através da modernização, transformações identitárias e socioestruturais devem caminhar de mãos dadas. O que permanece obscuro é de que forma os atores nas sociedades liberais, que não apenas respeitam, mas também cultivam ativamente o princípio ético da autonomia individual, de fato desenvolvem as diretrizes de ação que, por razões sistêmicas, são exigidas. Né? Aqui é quase que ele está apontando para aquele invólucro de aço, né, de Weber, né? Até que ponto o ser humano ele está realmente agindo por si ou ele está sendo levado, né, pelo sistema. É servidão voluntária. Inclusive tem uma nota aqui, nota 16. Sociedades capitalistas focadas no crescimento, por exemplo, exigem que a maioria dos agentes nelas operantes se entendam como produtores e consumidores capazes e desejosos de aumento quantitativo, e não como ascetas autossuficientes e distanciados do mundo, ou artistas, ou ainda cidadãos políticos ou guerreiros, embora, obviamente, lhes seja concedida toda a possibilidade política e jurídica de se orientarem de forma diferente na direção de suas vidas. Para mais detalhes, Rosa. Então é isso, né? Uma espécie de invólucro mesmo de aço, uma condição aprisionante do indivíduo na sociedade. Mas, voltando. O que permanece obscuro é de que forma os autores... eu já passei, né? Continuando. A consideração da perspectiva temporal parece ser o caminho promissor para a análise dessa notável adequação entre lógica dos sistemas e da ação. Horizontes e estruturas temporais são constitutivos para orientações de ação e para relações consigo mesmo. No entanto, essas estruturas escapam do alcance individual à medida que o tempo, apesar de sua construção social e produção sistêmica, se interpõe aos atores como dado natural. É porque a facticidade do tempo e sua, apesar disso, natureza social estão indissocialmente entrelaçadas
que estruturas temporais constituem o ponto central para a coordenação e integração de projetos de vida individuais e exigências sistêmicas. E na medida em que questões éticas e políticas se referem basicamente a como queremos despender nosso tempo. E aí, nota 17, V. Habermas, a clássica formulação da questão ética como quero viver pode ser reformulada sem perdas em como quero utilizar meu tempo. E especialmente nesse ponto é mostrado que esta não pode ser uma mera questão ética individual. Meu tempo é sempre tempo social. Seu compasso, seus ritmos, perspectivas e horizontes estão fora do meu alcance. A questão relativa ao tempo é, portanto, sempre uma questão política. Estruturas temporais definem como convivemos. Elas possuem irrevogavelmente um caráter normativo. Novamente, ele colocando o tempo, né, as estruturas temporais como um invólucro de aço. Voltando. Esse negócio de invólucro de aço, eu não conheço especificamente. Eu ia fazer um resumo sobre esse conceito. Posso sim. É um conceito empregado por Max Weber, em que ele vai dizer que a vida normativa, a vida social normativa, ela é uma espécie de invólucro de aço porque ela aprisiona o indivíduo a um modo, um comportamento, né, vamos dizer assim, um ethos, né? E basicamente ele está fazendo uma crítica ali ao ethos protestante, né? Que como ela está vinculada historicamente, né, ao capitalismo. Então o indivíduo, ele de certa forma ele fica aprisionado a um certo tipo de normatividade social, né, em que ele não vê outra forma a não ser aquela como a ideal de ser vivida, vamos assim dizer. É esse sentido que ele dá ao invólucro de aço. É claro que isso tem outras problemáticas, mas só pegando o texto de Max Weber e delineando, mas aí a gente vai fugir um pouco do nosso do que é proposto. Mas o que eu posso sintetizar assim, de uma forma bem sintética, bem simplória mesmo, é isso, certo? Não, mas assim, ok. Assim, só quero entender também a conexão que você está fazendo para citar esse conceito aí dentro do texto. Como é que você vê que isso aparece aqui? Porque, na verdade, já tem outra pergunta a parte disso, né? Se eu puder responder, manda aí. Não, a pergunta primeira é essa. E, dependendo da resposta, tem outra pergunta também. Eita, pega. Vamos lá. Então, a pergunta foi: como é que tu vê a conexão desse invólucro de aço nesse contexto aí que ele está falando agora? Ele está dizendo, olha, ele também não está substituindo. Olha, o que no período do século XIX, início do século XX do capitalismo, as estruturas sociais eram movidas por um invólucro de aço, ou seja, de uma normatividade da vida cotidiana a partir de um ethos protestante, capitalista. Ele vai dizer que agora o que impera é as estruturas temporais. Né? Então, agora as estruturas temporais essas que são esse invólucro de aço proposto por Max Weber lá atrás. Então, o que muda é apenas a forma como esse aprisionamento do indivíduo se dá agora. Ele se dá a partir da aceleração, dessa compulsão acelerativa do indivíduo. Então, ele agora está... A gaiolinha do hamster, né? A roda do hamster, é agora o novo invólucro de aço. Eu entendi. Aí, acho que não é nem uma pergunta, mas só uma proposição, porque me lembrou, na verdade, o texto do Alasdair MacIntyre,
Não sei se você já Ah, leu. O sim, Alasdair sim. MacIntyre ele vai problematizar o Weber justamente nesse sentido. Só que a Uhum, proposta dele digamos assim, é tentar resgatar a ética das virtudes tomista aristotélica, né? uhum. De uma inspiração aristotélica por via de Tomás de Aquino, né? Só que em um dado momento ele vai dizer, né? É até interessante ver como as coisas se conectam, né? De certa forma, eu trouxe o Nietzsche para exemplificar um ponto de crítica dele a Kant, e me parece que o Rosa trabalha nessa dimensão com um certo uso que ele faz dessa metodologia, mas ele vai dizer o seguinte, olha, na verdade, o iluminismo ele é um problema, só Uhum. que é mais problemático ainda o tipo de embate que foi promovido por filosofias como a de Nietzsche, porque, na verdade, a filosofia nietzschiana, no sentido da sua vontade de potência, né, o diagnóstico da vontade de potência, meio que, não que fosse a intenção do Nietzsche, mas que propondo destituir essa normatização que, na verdade, estava introjetada em processos kantianos, né? E a partir da própria teoria institucional weberiana, né, dos sentidos organizacionais, né, inclusive que se relaciona com essa questão do invólucro de aço que você colocou, mas é no sentido mais amplo, né, de como o Weber compreende as instituições dentro de um certo sentido de solidificação dos processos institucionais. é, o que ele vai dizer é o seguinte, é que esse combate, esse tipo de combate que o Nietzsche trouxe, na verdade, foi Uhum. assimilado pelo processo institucional demasiadamente weberiano, introjetado esse sentido de competitividade, de subjugação, né, da noção de vontade de potência nietzschiana, foi institucionalizado dentro do corpo weberiano. Então, Perfeito. tá ligado? Então, Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Ó, agora, relembrando, aquilo que está sendo discutido por Nietzsche, né, na genealogia da moral, né, da interiorização das normas, certo? E que depois, um pouco antes, né, Kant, né, da insociabilidade do ser, né, a socialização da insociabilidade, uma coisa assim, do ser, do Kant. Aí você pode ir também depois para os textos do Freud, quando ele fala sobre a interiorização das normas, né, para se formar aquelas as três instâncias, né, e agora você está fazendo relembrar alguns textos que falam justamente sobre esse fenômeno, né? Interessante. E aí, juntando com Max Weber e Rosa, parece que todos estão mesmo dialogando, né? Numa esteira conceitual, né? Interessante. aí o que ele vai dizer, só para concluir rapidinho, é que tipo, nem o iluminismo kantiano e nem o tipo de combate que o Nietzsche promoveu. É necessário voltar para a ética das virtudes, e essa é a proposta dele, né? Do lado aí. Ele vai fazer toda uma justificativa, mas enfim, o ponto dele é esse. Uhum. Massa, massa. Massa mesmo. É, vamos lá. Eu parei onde, gente, agora? Ixi. Foi no ponto que você estava. Eu perguntei a você sobre a questão do invólucro de aço, você estava lendo, aí eu fiz a pergunta. Talvez com memória você possa puxar aí o texto que você parou. Sim, sim. Ah, estava aqui. A consideração, na página 9, finalzinho, a consideração da perspectiva temporal parece ser um caminho promissor para a análise dessa notável adequação entre lógica dos sistemas e da ação. Horizontes e estruturas temporais são constitutivos para orientações de ação e para relações consigo mesmo. No entanto, essas estruturas escapam do alcance individual à medida que o tempo, apesar de sua construção social e produção sistêmica, se antepõe aos atores como dado natural. É porque a facticidade do tempo, sua, apesar disso, natureza social, estão indissociavelmente entrelaçadas, que estruturas temporais constituem o ponto central para a coordenação e integração de projetos de vida individuais e exigências sistêmicas, e na medida em que questões éticas e políticas se referem basicamente como
Como queremos depender do nosso tempo, essas estruturas representam também o cenário onde as análises sociológicas e as perspectivas ético-filosóficas podem ser vinculadas. Nesse ponto, pesquisas sociológicas e etnológicas sobre o tempo nos trazem duas descobertas principais. Em primeiro lugar, que não apenas sua medição, mas também sua percepção e seus horizontes são, em grande medida, culturalmente dependentes e se modificam com a estrutura social das sociedades. Então, aqui, novamente, ele está colocando aqueles dois conceitos de tempo, né? O conceito Cronos e o conceito Kairos, de certa forma, né? Onde ele vai colocar esses dois modos de tempo, essas duas perspectivas sobre o tempo, elas se modificam com a estrutura social das sociedades. Oder Hamstead formulou esses resultados de forma sistemática em um influente trabalho, no qual postula a existência de 4 formas de consciência e de experiência do tempo. Olha aí. Nota 18, Hamstead, 1985. Quem puder procurar esse autor, agradeço. Que estão associadas a horizontes temporais muito distintos e, consequentemente, produzem orientações de ação, autorrelações radicalmente diferentes. Sociedades simples, não diferenciadas, dispõem tendencialmente de uma consciência temporal ocasional, cuja experiência de tempo distingue preponderantemente entre agora e não agora, de forma que passado e futuro se fundem no outro do presente, compreendido mitologicamente. A afirmação de que as pessoas desde sempre teriam uma ideia concreta de passado e futuro é assim colocada fortemente em questão. Parar um pouquinho aqui, porque eu lembrei que eu vi num documentário uma vez, Alberto, que existe algumas tribos, né, algumas comunidades tribais aqui do Brasil, que no vocabulário delas não existe um dos aspectos do tempo. Se eu não estou enganado, aspectos do futuro, parece. Para eles, tem uma certa tribo que eles só entendem o presente e o passado, né? Inclusive do vocabulário deles. É interessante isso, porque aí já mostra realmente que existem formas diferentes, né, tanto de medição de tempo como também de experimentação desse tempo, né? E aí aparece esse autor que eu nunca tinha ouvido falar, que ele vai dizer que existe pelo menos umas 4 formas de consciência e de experiência do tempo. Alguém quer falar? Não se pode. Seria bom evitar usar o termo tribo. Pode falar comunidades originárias ou povos originários, ou falar o nome, ou tentar remeter diretamente ao nome das etnias. Aí isso daí tem um monte de estudo de gramática falando isso, olha, dentro do hebreu, acho que é do hebreu, né? Não tem daquelas línguas lá dentro da Bíblia lá, também tem outras formas de estrutura de tempo, isso em vários idiomas e de vários povos também. Outras formas, alguns, eu sei que tem línguas que Não, mas eu acho que não é hebraico, não, porque eu estudei. De tempo. Oh? Eu não sei eu acho que não é hebraico, não, porque eu estudei hebraico durante um tempo e lá eles têm, né, essas divisões das formas, por exemplo, as formas verbais do tempo são praticamente quase iguais à nossa. Mas, com certeza, deve ter algumas comunidades que, devido à sua gramática, né, vamos assim dizer, da sua estrutura linguística, pode ter algumas diferenças da forma como se experimenta um tempo. E é justamente isso que o Rosa está apontando, né? Eu acho que é interessante a gente pensar nisso também, né? Que as experimentações sobre o tempo podem ser de muitas formas, né? Aí seria um trabalho antropológico, mas o que eu lembro que falava que nesse livro tinha outras formas de percepção
do tempo, não sei se era no hebreu ou em outra língua lá dentro da Bíblia lá, mas que falava que havia outras formas de falar em que duas formas de tempo estavam implicadas dentro do mesmo. Aí eu não sou bom de gramática, né? Não estudo esse trem, mas tem duas formas de tempo no mesmo conceito e Uhum. que não tem como falar de certos conceitos temporais ali também dentro do hebreu, uma coisa assim. Vamos. Então, eu só queria dar uma pequena contribuição nessa questão, porque tem, pô, não sei se tem a ver exatamente com o que vocês estão falando, mas assim, tem várias concepções, na verdade, de outras possibilidades temporais dentro das comunidades indígenas em Abiaiala, Pindorama, né, que é o que a gente Aham, conhece como Brasil e América Latina, né? aham, Assim, que são assim bem amplas, assim, que não de forma alguma são subservientes a um processo de temporalização circunscrito a um tempo gramatical de uma língua solidificada. Isso eu acho que esse é o ponto que eu queria ressaltar, porque na real os tempos verbais dentro de uma gramaticalização da linguagem, né, eles também produzem uma certa fixidez dessa referência temporal, digamos assim, né? Por exemplo, foi algo que o Jung percebeu, inclusive. O Jung tinha uma visão, não que ele deixou de ter uma visão moderna, mais eurocêntrica, etc. Eu sei que essa palavra às vezes é usada e abusada de uma maneira meio irresponsável, como termos como neoliberalismo, inclusive, mas isso não quer dizer também que o neoliberalismo deixou de existir, né? E o eurocentrismo também, né? aham, Mas enfim, o Jung percebeu, porque o Jung, de certa maneira, ele tinha uma visão muito racionalista, exacerbada, né? Inclusive, de uma maneira, não que o Freud não fosse racionalista em um certo sentido também, mas o Freud dava muita importância para a questão de como o adoecimento reverberava na perspectiva do inconsciente, né? E o Jung, tentando fazer uma crítica contrária nesse sentido, né? Pesou a mão na questão das possibilidades conscientes, das explicitações racionais, a partir da saúde, né? uhum, Como o inconsciente se expressa na racionalidade. E aí ele ficou muito obcecado durante o tempo com a expressividade racional, porque a racionalidade é aquilo que aparece, né? aham, Gramaticalmente, textualmente, né? aham, Linguisticamente, né? uhum, Só que aí, em um dado momento, quando ele foi visitar os povos pueblos, né, no território norte-americano, né, ele se deu conta que, na verdade, esse excesso de racionalização e um entendimento de uma gramaticalização, né, é uma espécie de, digamos assim, de paranoia unilateral, no sentido de que é uma apreensão da própria forma linguística com a qual nós estamos acostumados, que só continua subserviente a um certo tipo de linguagem, mas existem outras várias possibilidades linguísticas, inclusive as possibilidades simbólicas que ele percebeu, né, que ocorrem ali entre silêncios e maneiras de se portar, que não precisam, que descartam completamente a gramaticalização da linguagem. Aí foi a aham, partir daí que ele começou a perceber a importância primordial dos processos simbólicos no sentido, inclusive, digamos assim, do limite entre aquilo que é real a partir do raciocínio da perspectiva da fantasia, né? E da própria maneira desses processos civilizatórios desses povos originários, né? Dos povos pueblos ali, né? Como é que eles lidavam com a questão, inclusive, do próprio sonho, né? Dentro da aham, linguagem que eles utilizavam, inclusive já tinha uma ideia ali, né, que ao sonhar e simbolizar aquele sonho, lógico que traduzindo isso, né, para uma linguagem que nós possamos entender, o Jung fazendo esse tipo de pesquisa antropológica, que o Jung também gostava muito de fazer isso, né, ele percebeu que tinha um conceito de sonho grande e sonho pequeno, inclusive, dentro dessa comunidade, né, que o sonho uhum, grande era o sonho que correspondia à comunidade, que precisava ser partilhado para toda a comunidade, e o sonho aham, pequeno era o sonho que, de certa forma, envolvia as relações mais pessoais daquele que sonhou. Né? E tudo isso aham, através de símbolos, sem gramática alguma. Né? sim.
Então, a gramática é uma espécie desse tipo de encarceramento que você mencionou aí, né? Desse tipo de normatização constante, que, inclusive, circunscreve, introjeta em nós, inclusive, uma temporalidade, como nas categorias kantianas, né? Uma das categorias é o tempo, né? Da perspectiva da cognoscibilidade kantiana, né? É uma condição a priori, inclusive. Mas, enfim. É interessante mesmo. Interessante pra caramba. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Nas sociedades que cedo se diferenciaram em segmentos e camadas domina, segundo essa concepção, uma consciência temporal cíclica, no qual o tempo é vivenciado como ciclo de processos e estados sempre reincidentes. A forma primária da experiência temporal diferencia, portanto, entre antes e depois. No entanto, passado e futuro são aí estruturalmente idênticos. A recordação do passado tem o mesmo significado que a previsão do futuro, espaço de experiência e horizonte de expectativas não congruentes. Anota. Para os conceitos de espaço, de experiências e horizontes de expectativas e sua paulatina dissociação nos tempos modernos, vê Kozilek. Kozilek é um grande historiador dos conceitos, né? Essa experiência do tempo aparece de forma extrema no Eterno Retorno do Mesmo, de Friedrich Nietzsche, no qual a lembrança estende-se até mesmo ao futuro. Contrária a essa concepção, estabelece-se gradualmente na ainda mais diferenciada sociedade moderna uma consciência temporal linear que substitui o ciclo do tempo por uma linha irreversível que vem do passado, passa pelo presente e se dirige ao futuro. Somente então é a experiência do tempo, orientada para a diferença entre passado, presente e futuro, se torna dominante, especialmente onde esse futuro aparece como fixo ou fechado no sentido de um telos histórico, como no cristianismo ou no marxismo. Nota: esse telos histórico pode se realizar tanto como o fim dos tempos, no nascer de um tempo totalmente novo, como no reino de Deus, mas também de forma branda no tempo das sociedades sem classes, quanto no próprio tempo histórico. Fim da nota. Na sociedade funcionalmente diferenciada da alta modernidade, finalmente predominam a consciência temporal linear com futuro aberto. A evolução histórica não é mais entendida como direcionada a um objetivo específico, seu desfecho permanente incerto. Ela corresponde, segundo Ramstead, à experiência temporal de um movimento ou aceleração continuados. E claro que essa tipificação é esquematicamente simplificadora e, portanto, questionável empiricamente. O próprio Ramstead ressalta que as 4 formas de consciência temporal se sobrepõem e não formam uma sequência histórica claramente definível, hipótese que a pesquisa empírica confirmou em diversos aspectos. Projeções cíclicas e lineares do tempo existem, lado a lado, em quase todas as culturas, no entanto, com diferentes pesos e em diferentes cunhos. A tese central de que a experiência e a consciência temporal se transformam em dependência de estruturas sociais e modelos culturais não é colocada em questão por conta dessas objeções. Nota. Nota 22. Durkheim já formulara essa tese na segunda parte de sua introdução às formas elementares da vida religiosa, assim como Sorokin e atualmente, por exemplo, Giddens, Luhmann, para exemplos instrutivos no plano empírico de diferentes consciências do tempo, ver, por exemplo, Evans, Pritchard e Bourdieu. Deixa eu ver se tem mais. Não. Vamos lá, voltando. Fim da nota. A tese central. Já falei. Em segundo lugar, as estruturas de tempo de uma sociedade possuem, ao mesmo tempo, um vinculativo caráter cognitivo e normativo.
além de um profundo enraizamento na estrutura da personalidade que ancora o hábito social dos indivíduos. Norbert Elias ressalta, por um lado, o caráter funcional dos conceitos temporais, que auxiliam para ele, sobretudo, na coordenação e sincronização de processos sociais, e, através disso, se desenvolvem e se sofisticam na proporção em que a crescente complexidade social e a extensão das cadeias de interdependência passam a exigir um planejamento, uma regulação e uma ordenação mais precisa do tempo. Elias salienta, por outro lado, que a consciência individual de tempo gerada pela sociedade seria, como hábito social e, ao mesmo tempo, a segunda natureza, componente ineludível da estrutura da personalidade. Entre aspas, a vivência temporal por parte daqueles que pertencem à sociedade nas quais o controle do tempo é demasiadamente rígido, é um exemplo, dentre muitos, de estruturas de personalidade que, apesar de adquiridas socialmente, não são menos compelentes que as especificidades biológicas. Nota. Norbert Elias. Citação. Como um fluido revelador que atesta a presença e o fluxo de determinadas substâncias no corpo, assim ocorre o tempo social por uma vida ainda não marcada e organizada de forma individual. Pois o tempo, esse produto da coordenação humana e da compilação de sentido simbólico, construído e marcado de forma profundamente coletiva, mantém sua relação com as outras pessoas, mesmo nos momentos de percepção marcadamente individual. Fim da citação. Continuando. Aqui pra mim ficou mudo. Aqui pra mim ficou mudo também. Aqui pra mim também. Chorou. Alô, Nelson. Foi abduzido, cara. E aí, vocês são de onde? Isso, gente. Nelson, deu uma grande interrupção na tua fala aí, sim? De 1 minuto quase. Tá ouvindo? Oi. Quer que eu repita? Deu uma grande interrupção. Vamos dar uma voltadazinha aí. Você leu? Certo. Então, uma nota, né, do Norbert Elias, ele vai dizer que, como um fluido revelador que atesta a presença e o fluxo de determinadas substâncias no corpo, assim corre o tempo social por uma vida ainda não marcada e organizada de forma individual, pois o tempo, esse produto da coordenação humana e da compilação de sentido simbólico construído e marcado de forma profundamente coletiva, mantém sua relação com outras pessoas, mesmo nos momentos de percepção marcadamente individual. De forma semelhante, Durkheim também vê nos conceitos estruturalmente dependentes e socialmente construídos categorias centrais e ineludíveis, da compreensão ou das ideias necessárias, que formam antes as estruturas disposicionais que o conteúdo cognitivo da consciência e, como tais, cumprem esse papel, tal qual as formas de contemplação a priori de Kant, ainda que elas sejam socio-historicamente variáveis. Então, acho que a gente poderia parar aqui, né? Repete essa última frase que ele citou, Kant, por favor. Vamos lá. Repetindo a última frase da nota 23. De forma semelhante, Durkheim também vê nos conceitos estruturalmente dependentes e socialmente construídos categorias centrais e ineludíveis da compreensão ou das ideias necessárias, que formam antes as estruturas disposicionais que o conteúdo cognitivo da consciência, e como tais, compreendem esse papel, tal qual as formas de contemplação a priori de Kant, ainda que elas sejam socio-historicamente variáveis.
Eu acho que é justamente o que eu estava falando, né? Aham. Confirmou aí essa nota. É exatamente a mesma coisa. Que, lógico, é como se fosse a própria crítica que Nietzsche faz ao processo histórico cognitivo kantiano e circunscreve ele dentro das dimensões de produtividade histórica. Então, me parece que o argumento dele é análogo nesse sentido, referente à questão da temporalidade, né? Assim, eu estou Aham. me dispondo a analisar o surgimento dessa condição de cognoscibilidade da temporalidade da aceleração. Pronto, ponto. É isso. É o que me parece, principalmente pela confirmação dessa nota. Uhum. Eu tenho que rever Kant, meu amigo. Faz muito tempo que eu não leio Kant. Mas eu acho que tanto você, quando fala sobre Kant, como o nosso colega, o leitor subversivo, quando ele coloca lá a parte das experiências subjetivas, né, de algumas culturas, eu acho que é justamente esse esse ambiente conceitual que o Rosa está tentando se aprofundar, né? Ele está tentando mostrar as várias possibilidades, as várias formas como que essa experiência do tempo foram dadas e, de certa forma, é meio que uma forma é, otimista, né? Porque se ele aponta que em várias culturas, tanto primitivas como contemporâneas, elas têm uma compreensão diferente da relação delas com o tempo, isso pode nos dizer, então, que temos temos formas de mudar essa situação, a qual o Ocidente está, vamos dizer assim, aprisionado, né? Nós estamos aprisionados nesse novo invólucro de aço, só que a gente parece que não temos essa visão de que há possibilidade de mudar isso, né? Então a gente fica aprisionado, né? Achando que é assim mesmo, né? Que as coisas devem ser. E o que o Rosa tenta mostrar é que não, né? Que não há somente essa forma de experimentar o tempo, né? E que há outras, e de certa maneira, se há outras, há a possibilidade da gente querer mudar isso, né? Agora, como mudar isso, aí já é outras questões. Eu acho que é por isso que ele vai entrar depois para as formas como a gente luta contra esses aprisionamentos, né? Mas depois de um certo caminho já percorrido é que a gente vai. Ele já deixou uma certa possibilidade, né? Com lá o conceito de ressonância, né? De como a gente pode ressignificar a experiência temporal, né? Na sociedade moderna. Eu acho que esse é um dos pontos altos, porque ele justamente tenta fugir de uma certa lógica. Se bem que pelo que eu li das outras obras dele, quando ele fala de reconhecimento, ele não necessariamente rejeita o reconhecimento do ponto de vista hegeliano, Não, é. que é um sentido de majoritário, de circunscrição da temporalidade dentro de um processo histórico teleológico que, digamos assim, produz uma certa temporalidade subjugada a esse processo de reconhecimento hegeliano, né? Como Alfred Hebel, mas ao mesmo tempo ele introjeta essa questão da ressonância como algo propositivo que eu acho que é um dos pontos fortes do que ele propõe. Eu só fico com medo, às vezes, de que ele propôs ser algo não tão assim muito radical ou ser algo supostamente inovador, mas que na verdade fica circunscrito à mesma crítica categorial que ele está tentando perfurar aqui. Ou dar uma de Habermas, né? Tentar resolver essa questão por uma espécie de boa-fé da ação comunicativa. Ah, Tá não ligado? fale não. Mas enfim. Eu acho que a gente. Tem mais alguém que queira pontuar alguma coisa antes da gente concluir?
Rapaz, eu tava tentando encontrar aqui meu mapa mental de Harmut Rosa, mas eu não tô encontrando. Mas assim, a ideia geral do Ramush é tentar trazer uma definição de aceleração sem necessariamente pontuar na história da filosofia uma definição concisa de tempo. E ele percebe que isso é possível, porque apesar da história da filosofia se falar bastante de tempo, não se fala de uma aceleração. E aí, dois aspectos que são importantes é que, para ele, essa ressonância, como você bem falou, é uma possibilidade de analisar essas estruturas temporais da modernidade, que, para ele, é um problema úbico que afeta as diversas classes. Então, não existe necessariamente um recorte de classe nesse tempo, porque o tempo, como ele diz no futuro, provavelmente vai ser a moeda mais escassa, né? Mais que o petróleo, mais que o ouro. Então, a falta de tempo afeta desde as classes mais abastadas às menos abastadas. Então, ele aponta para uma desincronização, né? Então, enquanto você tem estruturas do capital acelerando e exigindo uma velocidade de atualização cada vez maior, existe uma desincronização ambiental, social e econômica a partir dessa aceleração. Me chama a atenção na teoria do Harmut Rosa a ideia do Luhmann de estrutura social, porque para o Harmut Rosa, ainda que a aceleração ela tenha efeitos perversos, ela faz parte das estruturas modernas. Em que sentido? Ela ela pode ser pensada como sine qua non, né? Algo indissociável da modernidade, porque a atualização é um modelo essencial para a modernidade. Então, se você para de se atualizar, necessariamente, você para de poder atuar na sociedade, né? Ou sobreviver dentro desse modo de produção capitalista. E aí o que me chama a atenção no Harmut é ele posicionar a atualização da aceleração como esse quesito de funcionamento da estrutura da sociedade moderna, né? Então, toda sociedade moderna ela precisa viver constantemente sobre atualização. E aí a analogia da bicicleta, né? Você tem uma bicicleta, a bicicleta é a estrutura social. E a bicicleta está em determinada velocidade. Se você parar a bicicleta bruscamente, você cai. Mas se você acelerar demais, você crecha, né? Ou seja, a estrutura acaba decaindo das duas formas, né? Se acelerar demais ou se parar bruscamente, né? E acho interessante isso. Só esse meu primeiro comentário. Uhum. Agora, não esquecendo que ele coloca uma das, vamos dizer assim, as categorias é que existe um elemento aí que é o aumentativo, né? Essa aceleração, ela sempre vai estar aumentando sua aceleração. Não há um mecanismo de diminuição, porque o próprio equilíbrio que ele vai chamar que ele vai tomar de um outro sociólogo, ele vai dizer que existe uma paralisia frenética, né? Essa meu Deus, é que fala mesmo? Paralisia. Essa paralisia frenética, ela se dá justamente porque a aceleração ela está sempre aumentando. Ela não vai diminuir, ela sempre aumenta. É uma compulsão por aumentativo. É uma compulsão aumentativa, né? Então, a gente não pode esquecer esse elemento. Esse elemento é extremamente importante, porque é isso que vai formar as mudanças, principalmente, por exemplo, no âmbito das tecnologias.
as tecnologias cada vez elas têm um espaço de tempo menor de surgimento de uma nova tecnologia maior, né? Isso é uma constante, é uma constante, né, em aumento dessa aceleração. Mas valeu, bacana. Alguém mais quer comunicar alguma coisa? Marcelo levantou a mão aí. Mas só uma coisa, né? Qual é a causa para ele, né? Dessa aceleração? O que fundamenta essa aceleração? É aí que a gente vai ver mais adiante. Depois ele vai demonstrar isso nas formas ou categorias da aceleração. Que existe lá umas 3 ou 4 instâncias, né? E cada instância dessa ele vai demonstrar por que esse elemento aumentativo ele é tão importante para as estruturas modernas. Tá. Então vai ser na próxima reunião, né? Nas próximas leituras, né? Porque eu também estou querendo adiantar muito isso. Ou nos próximos 6 meses. Eu espero que não. Mas pelo menos o primeiro capítulo acho que a gente consegue terminar. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu tô tranquilo. Não? Então a gente para por aqui, né, Alberto? Acho que tá 10h26 já. Beleza, eu vou parar a gravação. Oi? Parar a gravação. Beleza. Valeu, pessoal.